Já se perguntou se a vida é mais do que apartamentos confortáveis e chalés bonitinhos? Prepare-se para um tipo diferente de aventura. Estamos prestes a explorar algumas das casas e construções mais incríveis que podem te surpreender. Vamos passar por lugares muito frios, pontes aconchegantes e até mesmo uma morada inspirada nos cogumelos. Você vai ver de tudo. Então pegue seus lanches, fique à vontade e prepare-se para ver as construções sob uma luz totalmente nova. Este não é um tour por construções comuns. É uma viagem por formas de vida extraordinárias. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 12ª. A Casa Transparente. Esta casa, situada em Tóquio, no Japão, se destaca por ser uma moradia transparente que vale a pena considerar para uma estadia única, se você estiver disposto a abrir mão da privacidade. Projetada pelo renomado arquiteto Sou Fujimoto, esta residência transparente está entre as casas menos convencionais do mundo. Inspirada pelos ancestrais humanos que viviam nas árvores, ela propõe um estilo de vida aventureiro, mas chique, inundado de luz natural, mas desprovido de privacidade devido às suas vastas janelas de vidro e à ausência de paredes. Chamada de House Na, esta residência de 280 metros quadrados imita o conceito de uma árvore, com vários níveis, lembrando galhos que saem da estrutura principal. Suas 21 placas de piso individuais posicionadas em diferentes alturas atendem ao desejo dos habitantes de experimentar um estilo de vida natural dentro da sua própria casa. Apesar de suas paredes transparentes, a casa tem uma forma inteligente de separação e coerência, funcionando como um único cômodo ou vários espaços interligados, tudo graças a seu design inovador. A filosofia de construção por trás desta beleza transparente enfatiza a conectividade em vez do isolamento. Como os galhos de uma árvore, as várias placas de piso, que variam de 6 a 25 metros quadrados, são interligadas por escadas, facilitando o movimento e possibilitando diferentes atividades. O criador, Sou Fujimoto, enfatiza as vantagens de viver em um lugar ao mesmo tempo denso e tão espaçoso, onde as vozes podem ser ouvidas através dos cômodos e as discussões abrangem diferentes pisos. Com uma estrutura de aço fina e piso de bétula, a casa oferece janelas exclusivas para ventilação, minimizando a necessidade de resfriamento artificial. O aquecimento interno do piso garante conforto durante os invernos, enquanto a colocação estratégica da tubulação e dos cabos para encanamento, aquecimento, ventilação e ar-condicionado otimizam a utilização do espaço. Divisórias temporárias, como cortinas, cuidam da questão da privacidade sem comprometer a estética transparente. Embora a estrutura possa não se assemelhar fisicamente a uma árvore, Sou Fujimoto vê a experiência de viver nela como uma adaptação contemporânea do estilo de vida nas árvores de nossos ancestrais. Esta experiência, que combina arquitetura, vida urbana, interação humana e natureza, atinge um equilíbrio delicado entre a artificialidade e os elementos naturais. Seu design inovador, inspirado pela natureza e elaborado com materiais e técnicas modernas, desafia as normas arquitetônicas convencionais, redefinindo o conceito de casa de uma maneira cativante e inteligente. 11ª. A Casa dos Flintstones. Na rodovia interestadual 280, no estado americano da Califórnia, os viajantes encontram um local incomum, conhecido localmente como a Casa dos Flintstones. Construída em 1976, esta casa experimental possui quartos com superfícies totalmente arredondadas, cobertas por camadas de cimento, gesso, massa de vidraceiro, malha de arame e balões aeronáuticos. A aparência da casa, com seu exterior em um tom de laranja queimado, lembra balões inflados. Isso reflete seu método de construção. Vergalhões de aço e estruturas de malha de arame foram construídas sobre grandes balões e depois revestidos com concreto de alta velocidade.
uma técnica chamada de construção de cúpula monolítica, uma inovação dos irmãos South que surgiu em 1975 no estado de Idaho. O arquiteto William Nicholson aplicou este método para construir a Casa dos Flintstones e outras cúpulas em Hillsborough, na Califórnia. Também conhecida como Casa do Domo, Casa Gumby e Casa das Bolhas, esta residência se estende por 823 metros quadrados com 3 quartos, 2 banheiros e uma garagem para 2 carros. A cúpula mais alta abriga um quarto no andar de cima, acessado por uma escada em espiral semelhante a um cone de açúcar alargado. Um destaque é o banheiro principal, que tem pedras grandes em vez de pisos tradicionais. Embora admirada por muitos turistas, a Casa dos Flintstones enfrentou críticas de alguns moradores de Hillsborough. Em meados da década de 80, o escoamento de água causou afundamentos e rachaduras nas paredes, gerando pedidos para sua remoção. No entanto, uma reforma significativa em 1987 restaurou a casa, que ganhou seu distinto tom laranja em 2000. Apesar das controvérsias, a Casa dos Flintstones permanece como um marco peculiar da Califórnia, com ocasionais inquilinos famosos. As lendas urbanas sobre sua posse incluem rumores de já ter sido comprada por George Lucas e por investidores do Vale do Silício. Em 2017, a octogenária Florence Fung comprou a propriedade, adicionando dinossauros de aço engraçados e personagens dos Flintstones ao pátio, que são visíveis da rodovia que passa nas proximidades. Em 2019, os moradores locais tentaram uma ação legal para remover as estátuas, mas em junho de 2021, uma decisão da justiça favoreceu a proprietária, permitindo que as esculturas permanecessem. Para os visitantes, o acesso à Casa dos Flintstones é pela rodovia interestadual 280. Depois de passar pela saída de Bunker Hill Drive e cruzar a Ponte Doran Memorial, procure à sua direita por esta peça única da arquitetura da Baía de São Francisco. 10ª. Condado de Yanjing. O Condado de Yanjing, situado na província de Yunnan, no sudoeste da China, chama a atenção dos turistas devido à sua localização geográfica única entre duas enormes montanhas e ao longo de um rio estreito. Com uma população de cerca de 450 mil habitantes, Yanjing é conhecida como a cidade mais estreita do mundo, caracterizada pelos seus edifícios empilhados em pilares semelhantes a palafitas, concebidos tanto para maximizar o espaço como para reduzir os riscos de inundação. Situada ao longo das margens do rio Heng, Yanjing estende-se de 300 metros de largura no seu ponto mais largo até apenas 30 metros no seu ponto mais estreito. O rio atravessa a cidade por uma extensão de aproximadamente 2 quilômetros. Apesar das restrições espaciais, Yanjing prospera com uma variedade de negócios, incluindo lojas e restaurantes, e depende fortemente do turismo para reforçar a sua atividade econômica. As autoridades locais estão otimistas de que o aumento da cobertura midiática atrairá mais visitantes para a área. Historicamente, Yanjing teve um papel significativo como uma parada fundamental na Rota da Seda, facilitando as rotas comerciais para os comerciantes que transportavam mercadorias como sal, cobre e chá. Este posicionamento estratégico ao longo da rota comercial levou ao estabelecimento de alguns mercadores na região, contribuindo para a sua vitalidade econômica. Residentes de Yanjing falam sobre as características únicas da cidade. Yao Jian, representando o escritório do governo popular do condado de Yanjing, mencionou ao veículo de imprensa taiwanês PTS que o mapa da cidade é tão simples que as pessoas nunca se perdem, já que há apenas uma única avenida principal conectando todos os bairros. Esta simplicidade de movimentação ressalta a natureza compacta da cidade. Além disso, um morador refletiu sobre a longa história de sua casa, indicando que ela foi transmitida de geração em geração, o que mostra uma conexão profundamente enraizada com o local. 9ª. A Casa Cogumelo. A Casa Cogumelo, também conhecida como Casa Vagem, é uma residência moderna única localizada na cidade de Perryton, no estado americano de Nova York. Seu design exclusivo lhe rendeu reconhecimento em canais de televisão, como o Home and Garden Television, em programas como o Offbeat America e em vários livros, especialmente o catálogo
Curiosidades dos Estados Unidos. Tudo devido à sua aparência extravagante e de encher os olhos. A casa foi construída entre 1970 e 1972, a pedido do casal de advogados Robert e Marguerite Antel, e chegou a ser reconhecida oficialmente como um marco da cidade em 1989. Situada em um terreno acidentado moderadamente arborizado ao lado do Parque Powder Mills, a casa é um espetáculo visual. Ela consiste em 4 estruturas, cada uma pesando 80 toneladas e suportada por colunas de concreto armado que variam de 4 a 6 metros de altura. Essas colunas começam com 1 metro de diâmetro, onde se conectam aos cômodos, e vão se alargando até a base, onde atingem um diâmetro de 1,5 metros, garantindo estabilidade e integridade estrutural. O design exclusivo dos cômodos, que lembra os ramos das flores da cenoura brava, aumenta o charme da casa, embora sua cor marrom lembre mais cogumelos do que cenouras. As laterais de cada cômodo são inteiramente envidraçadas, permitindo que uma ampla luz natural invada o interior. A funcionalidade se encontra com a criatividade no projeto da casa. Um dos cômodos funciona como sala de estar e de jantar, proporcionando um amplo espaço comunitário para relaxamento e entretenimento. Outro cômodo serve como cozinha, equipado com comodidades modernas para atender às necessidades culinárias de seus habitantes. Os 2 outros cômodos servem como dormitórios, garantindo conforto e privacidade para os residentes. Adicionalmente, um outro cômodo extra é designado como uma área de deck aberto, perfeito para desfrutar da beleza natural dos arredores. O interior da casa possui 3 quartos e 3 banheiros espalhados por um generoso espaço de 1.270 metros quadrados. Este amplo espaço oferece aos residentes conforto e versatilidade, atendendo a várias necessidades e estilos de vida. Seja para relaxar nos quartos aconchegantes ou nos banheiros bem equipados, cada canto da casa exala uma sensação de luxo e conforto. Apesar de seu apelo inegável e características únicas, a casa enfrentou desafios no mercado imobiliário. Em fevereiro de 2012, ela foi vendida por pouco menos de $800 mil, significativamente abaixo do preço original de $1,1 milhão. Esse ajuste de preço reflete as complexidades de vender uma propriedade tão diferente, onde encontrar o comprador certo que aprecia seu valor artístico e praticidade acaba sendo uma tarefa difícil. 8ª. A Casa do Deserto. A Casa do Deserto, projetada por Kendrick Banks Kellogg, ergue-se orgulhosamente em meio ao vasto deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, lembrando uma majestosa fênix sobre as pedras. Seu exterior se integra perfeitamente com as enormes pedras ao redor, dando uma aparência futurística, ou talvez até mesmo de uma árvore ou nave espacial de outro mundo, em meio à desolação do cenário. Localizada na paisagem surreal do Parque Nacional Joshua Tree, a casa fica em uma parte alta do deserto e possui 26 colunas robustas estrategicamente ancoradas a 2 metros de profundidade no leito rochoso do solo para dar a estabilidade ideal. Essas colunas são engenhosamente dispostas em camadas em forma de leque, evocando a imagem de costelas humanas quando vistas de cima. No interior, o design supervisionado por John Vugrin apresenta uma mistura meticulosa de elementos naturais. A sala de jantar tem um teto deslumbrante feito com 800 peças de vidro jateado, enquanto o quarto possui uma pia, outra das obras-primas de Vugrin, feita com materiais orgânicos mas que parece ser de outro mundo. Cada detalhe, desde as lâmpadas estilo Sputnik, até as mesas que vão do chão ao teto, e as bases esculpidas em alavanca, exala um charme extraordinário. Os armários da cozinha são adornados com metal patinado e muitos dos móveis são perfeitamente integrados nas paredes, maximizando o espaço e a funcionalidade. Por todo o interior do imóvel, aço, mogno e telhas de vidro são abundantemente utilizados, criando uma mistura harmoniosa de materiais. Embora a construção estrutural da casa tenha sido concluída em 1993, os retoques finais do projeto não foram terminados até 2014. 7ª. A Cidade sob uma Rocha. Setenil de las Bodegas, na Espanha, leva a ideia de viver debaixo de uma pedra, para um nível literal. Apesar de ficar localizada sob uma rocha, esta cidade de 3.000 habitantes é rica em história e continua sendo um destino de destaque em muitos guias turísticos.
A fundação única da cidade sob uma rocha tem raízes práticas semelhantes à intrigante formação de Ganvi, uma cidade flutuante. As cavernas e rochas, que datam de aproximadamente 5.000 anos atrás, serviram de abrigo para os moradores desta pequena vila da comunidade autônoma de Andaluzia. Além disso, eles utilizaram essas formações naturais para armazenar alimentos, incluindo frutas e legumes, aproveitando o ambiente fresco para preservá-los. Em vez de construir casas inteiras para resfriamento no verão, os moradores construíram fachadas simples de edifícios, facilitando a habitação desde os tempos pré-históricos. O nome Setenil de Las Bodegas reflete sua história, incluindo lutas pela independência. Setenil tem origem no latim, septem nihil, que significa 7 vezes não. Uma referência às 7 tentativas dos católicos de recuperar o território dos mouros, finalmente tendo sucesso na 7ª tentativa. Após a ocupação católica, os residentes reaproveitaram as áreas rochosas mais frias como armazéns para frutas e legumes, levando ao segundo nome da cidade, Bodegas, que significa armazém em espanhol. Como uma das cidades mais populares da região de Pueblos Blancos, Setenil atrai numerosos turistas exigentes que querem conhecer seus edifícios rochosos únicos e suas moradias esculpidas nas cavernas. A maioria dos visitantes acessa Setenil de Las Bodegas de carro, seja próprio ou alugado. O aluguel de um carro oferece a flexibilidade de explorar outras cidades e vilas próximas no seu próprio ritmo. Viagens de um dia para outras cidades na província de Cádiz ou em Costa del Sol também são viáveis. Com estradas relativamente navegáveis que cortam as montanhas levando a Setenil, os momentos ideais para visitar a cidade são a primavera e o outono, quando as temperaturas diurnas oscilam em torno de 20 e 25 graus Celsius. Nos meses de inverno, há aumento das chuvas, limitando a acessibilidade à cidade. As opções de acomodação variam, indo desde os melhores hotéis em Setenil até cidades próximas, como Ronda, Sevilha, Málaga e Cádiz. Embora Setenil possa não oferecer uma grande variedade de atividades turísticas, os mapas fornecem orientação sobre ruas e pontos de interesse obrigatórios. Os locais mais famosos da cidade estão convenientemente localizados perto da entrada, exigindo um mínimo de caminhada. No entanto, explorar os caminhos menos percorridos de Setenil oferece amplas oportunidades para passeios de lazer. Sexta. O Templo Suspenso. O Templo Suspenso Hengshan, também conhecido como Mosteiro Suspenso e Templo Xuankong, é uma estrutura que ergue-se corajosamente contra a parede de um penhasco da China. Elevando-se a 75 metros acima do solo, em uma das faces do Monte Heng, província de Shanxi, ele fica a aproximadamente 64 quilômetros a noroeste de Datong, compartilhando os holofotes com as grutas de Yungang como um dos principais destinos turísticos e marcos históricos da região. Com uma história de mais de 1.500 anos, esta maravilha arquitetônica não apenas capta os olhares com o que apenas parece ser uma posição precária, mas também intriga como um santuário budista que incorpora elementos do taoísmo e do confucionismo, conhecidos coletivamente como os 3 ensinamentos. A notável estabilidade do templo é mantida por vigas transversais de carvalho ancoradas em buracos meticulosamente esculpidos dentro do penhasco, com sua estrutura de suporte primária fixada dentro da rocha. Localizado em uma estreita bacia do cânion, o templo fica pendurado no ponto médio do penhasco, abaixo do pico, que o protege do clima e permite que resista à erosão e outras forças da natureza. A lenda traça a origem do templo ao fim da dinastia Wei do Norte, atribuída aos esforços solitários de um monge chamado Liaoran em 491 d.C. Durante os próximos 1.400 anos, sucessivos reparos e expansões contribuíram para sua grandeza atual, compreendendo um total de 40 salões e pavilhões, todos perigosamente situados a mais de 30 metros acima do solo. O complexo do templo se estende por uma distância maior de norte a sul do que de leste a oeste, com a elevação aumentando gradualmente a partir do portão sul em direção ao extremo norte ao longo da parede da montanha. O templo é conceitualmente dividido em seções norte e sul. O recinto norte abriga salões significativos, como o Salão Wufu, conhecido como o Salão dos 5 Tathagatas, e o Salão Guanyin,
dedicado ao Bodhisattva Guanyin. Além disso, o Salão das Três Religiões é um testemunho da fusão das crenças budistas, taoístas e confucionistas, com estátuas de Lao Tse, Shakyamuni e Confúcio adornando seu interior, simbolizando a unidade dos três ensinamentos durante as dinastias Ming e Qing. Em contraste, a seção sul, abrangendo 3 andares, acomoda salões proeminentes como o Palácio Xunyang, que homenageia Liu Dongbin, um dos 8 imortais do taoísmo. O Salão Sanguan, o maior do templo, reverencia os 3 oficiais do céu, da terra e da água, através de esculturas de argila da era Ming. No cume da seção sul fica o Salão Leiyin, dedicado ao Buda Shakyamuni, que completa o repertório espiritual do templo. Casas colgadas, que significa casas suspensas, é um conjunto habitacional em Cuenca, na Espanha. Historicamente, essas casas eram comuns na parte leste da cidade antiga, ao longo do penhasco do rio Huécar. Hoje, restam apenas um punhado delas. As mais famosas destas construções é um complexo de 3 edifícios com varandas de madeira. As suas origens são desconhecidas, mas há evidências da sua presença desde o século XV. Ao longo da sua história, elas foram restauradas várias vezes. A restauração mais recente ocorreu durante a década de 1920. Elas foram feitas no clássico estilo gótico, com algumas peças originais ainda visíveis na área que abriga o Museu de Arte Abstrata Espanhola. O interior está repleto de detalhes em madeira. O estilo renascentista da entrada externa já fez parte de um palácio histórico em Vilarejo de la Peñuela. As famosas casas suspensas oscilam na encosta de um penhasco, com suas varandas construídas para se projetar ainda mais sobre o desfiladeiro. Você pode imaginar morar em uma casa assim? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião. 5ª. Mosteiro de Agia Varvara Russanu. O Mosteiro de Agia Varvara Russanu, localizado na região de Meteora, na Tessália, Grécia, é um dos 6 mosteiros ativos na região. Ele foi fundado em 1529 d.C. pelos monges Ioasaf Maximus, da cidade de Ioannina, e é dedicado a Santa Bárbara. O mosteiro está localizado em uma bela área florestal e cobre um grande terraço rochoso. O edifício principal do mosteiro, chamado de Catholicon, foi construído por volta de 1530 d.C., para homenagear a Transfiguração de Cristo. Em seu interior, há pinturas detalhadas nas paredes, criadas por volta de 1560 d.C. por um artista, cujo nome não sabemos, mas que fez parte da escola de Creonte. Essas pinturas mostram histórias e símbolos religiosos. Ao longo do tempo, o mosteiro forneceu refúgio para pessoas necessitadas, especialmente em tempos difíceis. No entanto, a sua influência diminuiu durante o século XIX, fazendo com que menos pessoas vivessem lá. Hoje, apenas um pequeno grupo de monges vive no mosteiro, mas ele ainda tem grande importância espiritual. O mosteiro tem 3 níveis. No térreo, encontra-se a Igreja da Transfiguração de Cristo e alojamentos para os monges. No piso superior, existem salas para reuniões e um espaço para exposição de arte. Situado no percurso entre Castraque e Meteora, o mosteiro fica entre os mosteiros de Anapausas e Varlaã. Você pode chegar nele após subir degraus cuidadosamente construídos e atravessar uma ponte erguida em 1930. Visitar o mosteiro permite se conectar com o passado religioso e histórico da região em um ambiente tranquilo. 4ª. Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio, também conhecida como a Ponte Velha, é uma ponte medieval em arco de pedra que atravessa o rio Arno, em Florença, Itália. Ela é única por sua variedade de lojas construídas ao longo de sua extensão, uma prática que antes era comum. Inicialmente, essas lojas eram ocupadas por açougueiros, curtidores de couro e fazendeiros, mas hoje são administradas principalmente por joalheiros, negociantes de arte e vendedores de souvenirs. Adjacentes à Ponte Vecchio há 2 outras pontes, a Ponte Santa Trinita e a Ponte Allegrazi, que ligam a via por Santa Maria à via de Guicciardini. A Ponte Vecchio tem significado histórico como a mais antiga ponte florentina, um título que manteve mesmo após a construção da Ponte alla Carraia, então referida como a Ponte Nuovo. Ao longo da história,
A Ponte Vecchio desempenhou um papel vital na rede rodoviária da cidade, conectando inicialmente a Florência Romana com a Via Cassia Nuova, construída pelo imperador Adriano em 123 d.C. Hoje, apesar de estar fechada ao tráfego de veículos, a ponte tem um fluxo de pedestres significativo devido à sua fama e à sua conexão com atrações turísticas em ambos os lados do rio. Essas atrações incluem a Praça do Domo e a Praça da Senhora de um lado e o Palácio Pitti, a Basílica do Espírito Santo e o Distrito de Oltrarno do outro. Reconhecida por seu significado histórico e arquitetônico, a Ponte Vecchio é listada como um edifício monumental e considerada parte do Patrimônio Artístico Nacional da Itália. A construção da Ponte Vecchio atravessa o rio Arno em seu ponto mais estreito, provavelmente onde existia uma ponte na época romana, onde a antiga estrada de Via Cassia cruzava o rio. Inicialmente construída com pilares de pedra e uma superestrutura de madeira, a ponte sofreu várias reconstruções devido a inundações e danos ao longo dos séculos. Uma das ocasiões mais notáveis foi quando ela foi destruída pelas inundações em 1117 e posteriormente reconstruída em pedra. Ela foi então chamada de Ponte Nuovo, em relação à Ponte alla Carraia, uma ponte de madeira estabelecida nas proximidades em 1218. Apesar de ter enfrentado destruição várias vezes, a Ponte Vecchio durou aproximadamente de 1339 a de 1345. Embora tradicionalmente atribuída a Taddeo Gaddi, historiadores modernos sugerem Neri di Fioravanti como o seu possível construtor. A ponte tem 3 arcos segmentados, com o arco principal medindo 30 metros e os arcos laterais medindo 27 metros cada. Esses arcos rasos exigem menos pares do que os arcos semicirculares tradicionais, facilitando o acesso e a navegação para carroças puxadas por animais. Uma inscrição de Dante marca o local na ponte onde Buondelmonte de Buondelmonte foi assassinado em 1215, desencadeando o conflito entre os guelfos e gibelinos. Além disso, uma pedra de dedicação, já marcada pelo tempo, é visível na abertura central da ponte. As inscrições recontam sua história, dizendo que ela caiu em 1333 devido a uma enchente, mas foi reconstruída em 10 anos. Uma das características únicas da ponte é a grande praça em seu centro, descrita por Leon Battista Alberti como um importante ponto da cidade. Ao longo de sua história, a Ponte Vecchio foi o lar de várias lojas e comerciantes que exibiram seus produtos com autorização do Bargello, uma antiga construção militar que atua como um tipo de administração e autoridade policial na região. Terceira, formações rochosas. A Capadócia, situada na província de Nevşehir, da região da Anatólia Central, na Turquia, possui cidades inteiras esculpidas em suas formações rochosas. A paisagem, que lembra um deserto alienígena abandonado, tem grandes planícies que parecem congeladas no tempo e pontas rochosas que se projetam da terra. Essas formações rochosas únicas devem sua existência a erupções vulcânicas e às forças da erosão e do vento ao longo de milhões de anos. A deposição de cinzas de uma erupção vulcânica ao longo de 3 milhões de anos atrás cobriu a paisagem, formando rochas macias que erodiram em formas notáveis. Acrescentando à aparência peculiar da área, está o fato de que, devido à suavidade da rocha, cada encosta ou barranco é adornado por casas completas, com janelas, quartos, cozinhas e vários andares acessíveis por escadas ou degraus. A história escrita nestas estruturas rochosas é tão cativante quanto a sua formação geológica. A partir do século III, os cristãos que escaparam da perseguição romana procuraram refúgio nas cavernas e túneis destas formações rochosas. Os monges cristãos bizantinos contribuíram ainda mais para a história da área através da construção de numerosas igrejas adornadas por belas pinturas. Estas igrejas foram construídas nas encostas, usando o interior das rochas para escavar os cômodos de mosteiros e centros de treinamento. As cidades subterrâneas de Derinkuyu e Kaymakli demonstram a engenhosidade da arquitetura antiga e a flexibilidade das rochas. Derinkuyu, com seus 11 andares e extensa rede de túneis conectando-a a outras cidades subterrâneas, podia acomodar milhares de pessoas. Com dormitórios, estábulos, cozinhas, locais de culto e sepultamento,
Derinkuyu tinha instalações subterrâneas abrangentes, com mais de 200 estruturas subterrâneas interligadas por túneis foram descobertas na Capadócia. Esses túneis serviram como rotas de fuga durante os momentos de ataques, permitindo que as famílias fugissem em segurança pelas cidades subterrâneas. Os limites históricos da Capadócia são um tanto vagos, especialmente a oeste, onde ela encontra as regiões históricas da Galácia e da Licônia. Ao sul, as montanhas Taurus atuam como uma barreira natural que separa a Capadócia da Cilícia e do Mar Mediterrâneo. O termo Capadócia foi adotado pela indústria do turismo para denotar qualquer destino que apresente maravilhas naturais geológicas. Para quem busca uma experiência imersiva, o Hotel Caverna Gamiraçu, especialmente a Suíte Real Bizantina, oferece a oportunidade de passar uma noite nesta região encantadora. Segunda, a Casa do Rio Drina. A Casa do Rio Drina é uma estrutura de madeira semelhante a uma cabana situada em uma rocha no meio do Rio Drina, perto de Bajina Basta, no oeste da Sérvia. Inicialmente construída em 1968 por um grupo de nadadores em busca de abrigo, ela já foi destruída 7 vezes devido a níveis de água elevados, mas foi reconstruída a cada vez. Localizada nas encostas a nordeste da montanha de Tara, entre Bajina Basta, na Sérvia, e Ligeste, na Bósnia, a casa fica a aproximadamente 2 quilômetros rio acima, vindo do centro de Bajina Basta. Diz a lenda que a rocha isolada onde a casa fica foi colocada no meio do rio pelo herói medieval Marco da Sérvia para ajudar seu cavalo Sharak na travessia. A rocha já servia como local de descanso para nadadores antes da construção da casa. No verão escaldante de 1968, os irmãos Milija e Milan Mandic, junto com alguns amigos, construíram um simples abrigo na rocha com tábuas de madeira trazidas pelo rio. Porém, a estrutura foi arrastada pelo rio Drina durante a estação das chuvas do outono. No ano seguinte, a juventude local organizou a construção de uma cabana mais resistente, utilizando materiais mais leves transportados diretamente para a rocha por barcos e caiaques. Milija Mandic tornou-se o zelador da casa, que rapidamente se tornou um ponto de encontro popular para jovens e casais que procuravam um lugar romântico. Apesar das melhorias para tornar a casa mais resistente, ela muitas vezes acabava por ser levada pelo rio de novo, exigindo esforços para recuperá-la e devolvê-la ao seu lugar original. Ao longo dos anos, a casa enfrentou destruição várias vezes, com a estrutura atual sendo construída em 2011, após o 7º incidente em dezembro de 2010. A casa ganhou atenção significativa após o estabelecimento do Festival Drina Regata em 1994, com competições culinárias e de esportes aquáticos. Como a rota da competição passa pela casa, atraindo participantes e espectadores de vários lugares, sua localização pitoresca e arquitetura única tornaram ela um tema favorito para os fotógrafos, trazendo reconhecimento em publicações como National Geographic e Business Insider. Primeira, a cidade mais alta do mundo. El Alto, que significa as alturas em espanhol, é a segunda maior cidade da Bolívia. Ela fica ao lado da capital La Paz, nas terras altas do altiplano, com cerca de 943 mil habitantes, segundo dados de 2020. Ela está crescendo rapidamente e se destaca como a cidade mais alta do mundo, situada a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar. A área combinada de El Alto e La Paz, juntamente com algumas outras cidades da região, forma a zona urbana mais populosa da Bolívia, com cerca de 2,2 milhões de pessoas. Originalmente, El Alto era bastante pobre, com estradas irregulares e muitos edifícios improvisados. Embora ainda esteja em desenvolvimento, ela enfrenta desafios em fatores como estradas e serviços básicos, especialmente nas áreas periféricas, mas está progredindo. A cidade construiu um sofisticado sistema de teleféricos que liga El Alto direto ao centro de La Paz, facilitando a locomoção. À medida que a cidade cresce, ela está adotando um estilo único de arquitetura influenciado pela cultura indígena local. Por muito tempo, a área acima de La Paz permaneceu vazia até o início de 1900, quando as ferrovias chegaram. Os trabalhadores se estabeleceram e o local cresceu, especialmente depois que foi construído um campo de aviação em 1925 e abriram a primeira escola em 1939.
Na década de 1950, a cidade realmente decolou, em parte porque foi conectada ao sistema de abastecimento de água de La Paz. Em 1985, ela ganhou mais independência de La Paz e, em 1987, tornou-se oficialmente uma cidade. Depois, em 1994, tornou-se a sede da Diocese Católica de El Alto. O governo local de El Alto divide a cidade em 14 distritos. A maioria das pessoas que vivem lá são indígenas, como os Aimará e os Quichuas, com um número menor de mestiços e descendentes de europeus. Ela costumava ser vista como apenas um lugar onde viviam as pessoas que trabalhavam em La Paz, mas agora está se tornando uma área movimentada com negócios e indústrias próprias, embora haja preocupações com a poluição e o fornecimento suficiente de água para todos. Geograficamente, ela inclui o aeroporto de La Paz e é uma das cidades mais altas do mundo. O clima é frio na maior parte do tempo e às vezes pode até nevar. Politicamente, El Alto é um município independente com seu próprio prefeito e conselho local. O governo da cidade tem que trabalhar duro para fornecer serviços e garantir que tudo corra bem, especialmente com a ajuda de grupos comunitários locais como a FEJUVE. Para a locomoção, El Alto tem um sistema de teleféricos conectando-a a La Paz e um aeroporto internacional ligando-a a outras cidades. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Até o próximo.